Olá viajantes do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal Uma Noite Sem Fim. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E não se esqueça de dar aquele like. Agora respire fundo e prepare-se. O desconhecido nos espera. Naquela tarde, uma chuva muito forte caía do céu, transformando as ruas em córregos lamacentos e desbotados. Dr. Alan Foster, um médico legista experiente, estava no necrotério do Hospital Geral de Westridge, aguardando a chegada do próximo caso. A equipe do hospital trouxe o corpo de Thomas Wilkins, um professor de história local que era muito respeitado e querido por seus alunos e colegas. Thomas tinha 38 anos e era conhecido por sua paixão pelo ensino e pela vida. Sua morte súbita e inexplicável deixou a cidade em estado de choque e tristeza. Os vizinhos relataram que o viram pela última vez em seu jardim, cuidando de suas rosas, apenas algumas horas antes de seu corpo ser encontrado sem vida em sua sala de estar. A esposa de Thomas, Laura, estava inconsolável e buscava respostas para a perda repentina de seu amado marido. A família, os amigos e a comunidade estavam perplexos com a tragédia, e havia um sentimento de urgência em descobrir o que poderia ter causado a morte de Thomas. Dr. Foster, ciente da responsabilidade que tinha em mãos, reuniu sua equipe de profissionais para conduzir a autópsia. Com sua assistente Susan apostos, eles vestiram suas luvas e máscaras e começaram a meticulosa tarefa de examinar cada centímetro do corpo de Thomas em busca de pistas que pudessem revelar a causa de sua morte. A sala de autópsia estava impecavelmente limpa e organizada, com luzes frias e brilhantes iluminando o espaço e equipamentos médicos meticulosamente dispostos nas bancadas. O silêncio na sala era quase palpável, interrompido apenas pelos sons ocasionais de instrumentos sendo manuseados e pela chuva que batia nas janelas do necrotério. Com a seriedade e o cuidado que o caso exigia, Dr. Foster e Susan iniciaram o procedimento de autópsia, abrindo o tórax de Thomas e preparando-se para investigar o mistério que os aguardava. Mal sabiam eles que a descoberta feita a seguir seria algo que mudaria suas vidas e desafiaria tudo o que sabiam sobre a anatomia humana. Com o tórax aberto e os órgãos internos à mostra, Dr. Foster e Susan examinaram cuidadosamente cada estrutura, registrando suas observações em detalhes meticulosos. Foi quando a descoberta foi feita, o coração de Thomas estava posicionado no lado direito do peito, uma inversão completa do que seria esperado na anatomia humana padrão. Os olhos de Dr. Foster e Susan se encontraram por um breve momento, a perplexidade estampada em seus rostos. Eles se perguntaram se estavam vendo corretamente ou se havia alguma explicação óbvia para a localização do coração que ainda não haviam percebido. Decididos a entender o que estava acontecendo, começaram a examinar cada centímetro do tórax de Thomas em busca de alguma anormalidade que pudesse explicar a situação. As luzes frias do necrotério pareciam ainda mais intensas enquanto os dois investigavam, seus olhos atentos vasculhando o interior do corpo de Thomas. Dr. Foster utilizou seus instrumentos com habilidade e precisão, afastando cuidadosamente os tecidos e órgãos para que pudessem ter uma visão melhor do coração e de sua posição anormal. Susan, enquanto isso, consultava livros de anatomia e revisava casos anteriores, procurando algo que pudesse lançar alguma luz sobre a condição de Thomas. Embora houvesse casos raros de citos inversos, uma condição em que todos os órgãos internos estão invertidos como se fossem um espelho, a localização apenas do coração no lado direito era uma ocorrência excepcionalmente rara e inexplicável. Dr. Foster, ciente de que estavam diante de um mistério médico único, decidiu documentar a descoberta em detalhes. Ele tirou várias fotografias do tórax de Thomas, capturando a posição anômala do coração a partir de diferentes ângulos e perspectivas. Com um olhar sério e determinado, ele sabia que a investigação estava apenas começando e que seria necessário ir além dos limites do conhecimento médico convencional para desvendar o mistério por trás da autópsia invertida. A sala de autópsia estava repleta de tensão e curiosidade enquanto Dr. Foster e Susan prosseguiam com o exame minucioso do corpo de Thomas. A cada nova descoberta, ficava claro que a inversão do coração era apenas a ponta do iceberg.
À medida que exploravam mais profundamente a cavidade torácica e abdominal, perceberam que outros órgãos também estavam em posições invertidas ou deslocadas. Os pulmões de Thomas, que normalmente deveriam ocupar a maior parte do espaço torácico, pareciam estar dispostos de maneira anormal, com o pulmão esquerdo menor que o direito, uma inversão do padrão anatômico normal. O estômago, que geralmente fica no lado esquerdo do abdômen, estava localizado mais à direita, causando um estranhamento ainda maior na dupla de médicos. À medida que se moviam mais para baixo no corpo, a perplexidade continuava. O fígado, que deveria estar principalmente no quadrante superior direito do abdômen, estava deslocado para a esquerda, enquanto o baço, normalmente localizado no quadrante superior esquerdo, ocupava a posição habitual do fígado. Dr. Foster e Susan trocavam olhares de espanto enquanto faziam anotações detalhadas e tiravam fotografias adicionais para documentar as anormalidades. A atmosfera na sala de autópsia era de mistério e inquietação, com o zumbido dos aparelhos e o som da chuva do lado de fora criando uma trilha sonora quase surreal para a investigação em andamento. Cientes de que estavam diante de algo extraordinário e sem precedentes, Dr. Foster e Susan decidiram que precisariam expandir a equipe de investigação e consultar especialistas em várias áreas médicas para tentar desvendar o mistério. Eles sabiam que a jornada pela frente seria desafiadora e possivelmente frustrante, mas estavam determinados a encontrar respostas, não apenas para a família de Thomas, mas também para o avanço do conhecimento médico. Dr. Foster sabia que a busca por explicações seria uma tarefa árdua. Ele passou horas incontáveis na biblioteca médica do hospital e em bancos de dados online, vasculhando a literatura em busca de qualquer informação que pudesse ajudá-lo a entender o caso de Thomas. Ele lia artigos, revisões de casos e livros de anatomia, procurando incansavelmente por pistas que pudessem lançar luz sobre o mistério. Além disso, ele consultou colegas de diferentes especialidades, como geneticistas, anatomistas, cirurgiões e radiologistas, na esperança de encontrar alguém que tivesse algum conhecimento sobre a condição de Thomas. Ele compartilhou suas descobertas, mostrando as fotografias e registros detalhados da autópsia para obter opiniões de profissionais experientes. Para sua frustração, porém, ninguém parecia ter uma resposta definitiva. Alguns médicos sugeriram que talvez fosse uma forma rara e desconhecida de citos inversos, enquanto outros especulavam que poderia ser uma condição genética nunca antes documentada. No entanto, nenhum deles conseguiu apontar um caso semelhante ou uma explicação concreta para a anatomia invertida de Thomas. As noites de Dr. Foster eram preenchidas por pensamentos sobre o caso, e ele frequentemente se deparava com o rosto de Thomas em seus sonhos, como se o falecido professor estivesse pedindo para que ele desvendasse o mistério de seu corpo. A busca por explicações começou a consumir sua vida, e ele se sentia cada vez mais determinado a encontrar respostas, não apenas para honrar a memória de Thomas, mas também para ampliar os horizontes do conhecimento médico. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais claro que a solução para o enigma da anatomia invertida de Thomas não seria encontrada em nenhum livro ou banco de dados existente. Dr. Foster precisaria reunir uma equipe de especialistas e conduzir uma investigação independente, talvez até mesmo abrir novos caminhos na pesquisa médica. Ele sabia que a busca por explicações seria longa e difícil, mas estava pronto para enfrentar o desafio, impulsionado pela curiosidade científica e pelo desejo de resolver o mistério que assombrava sua mente. Dr. Foster percebeu que precisava de uma abordagem multidisciplinar para resolver o enigma de Thomas. Ele entrou em contato com os principais especialistas em anatomia, genética e medicina interna, apresentando-lhes o caso e convidando-os a participar de uma investigação conjunta. Intrigados com o mistério e cientes da importância da descoberta, todos aceitaram o convite. A equipe de especialistas, liderada por Dr. Foster, reuniu-se no Hospital Geral de Westridge para começar a investigação. Durante várias semanas, trabalharam juntos, compartilhando conhecimentos e habilidades em uma tentativa de desvendar o mistério. A sala de conferências do hospital tornou-se o centro de operações, com fotografias, anotações, gráficos e exames de imagem espalhados pelas paredes e mesas. Os especialistas conduziram uma série de exames e testes, incluindo análises genéticas detalhadas, estudos de imagem avançados e exames histológicos dos tecidos de Thomas. Eles também revisaram registros médicos e familiares, procurando por pistas que pudessem indicar uma condição hereditária ou histórico de anomalias semelhantes na família.
No entanto, apesar dos esforços meticulosos e da colaboração entre os especialistas, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Os resultados dos exames genéticos não revelaram nenhuma mutação conhecida que pudesse explicar a disposição invertida dos órgãos. Os estudos de imagem mostravam claramente as posições anormais dos órgãos, mas não ofereciam insights sobre a causa. A análise histológica confirmou que os tecidos eram normais, exceto pela localização invertida. A equipe de especialistas ficou perplexa e frustrada com a falta de respostas concretas. Com cada nova descoberta, o caso de Thomas parecia se tornar ainda mais enigmático. A disposição invertida dos órgãos desafiava tudo o que os especialistas sabiam sobre anatomia e genética humana, e eles começaram a questionar se alguma vez encontrariam uma explicação para esse mistério. No entanto, apesar dos obstáculos e das incertezas, Dr. Foster e a equipe de especialistas continuaram a busca por respostas. Eles sabiam que estavam diante de um desafio sem precedentes e que a solução poderia estar além do conhecimento médico atual, mas estavam dispostos a explorar todas as possibilidades em sua busca pela verdade. Conforme a história do estranho caso da autópsia invertida se espalhou, jornalistas e repórteres de todo o país começaram a cobrir o caso. A curiosidade sobre as circunstâncias incomuns da anatomia de Thomas levou a uma cobertura midiática intensa, com reportagens em jornais, programas de televisão e sites de notícias. O caso se tornou um fenômeno cultural, com as pessoas discutindo e debatendo suas possíveis causas e implicações. No entanto, a atenção da mídia trouxe consigo uma série de preocupações e debates éticos. Profissionais médicos e defensores da privacidade levantaram questões sobre a divulgação de informações médicas pessoais e a violação da privacidade dos pacientes. Alguns argumentaram que a divulgação pública das descobertas da autópsia de Thomas era uma invasão de privacidade e que a família deveria ter sido protegida dessa exposição. Enquanto isso, a família de Thomas enfrentava não apenas a dor da perda, mas também o vexame público por conta da curiosidade insaciável em torno do caso. A família tentava lidar com o luto e a perda de um ente querido enquanto navegava pelas complexidades de um caso médico sem precedentes e seu impacto na sociedade. Além dos debates éticos, o caso também gerou discussões científicas e filosóficas. Algumas pessoas viam o caso como uma oportunidade para aprimorar o conhecimento médico e questionar os limites da compreensão humana sobre a anatomia e a genética. Outros, no entanto, viam o caso como um exemplo de como a ciência nem sempre pode explicar tudo e como ainda há muito a ser aprendido sobre o corpo humano. Independentemente das opiniões, o impacto do estranho caso da autópsia invertida na sociedade foi profundo. O caso gerou debates, questionamentos e reflexões sobre a ética médica, a privacidade dos pacientes, os limites do conhecimento humano e a natureza complexa e misteriosa do corpo humano. Enquanto a equipe de especialistas liderada por Foster continuava sua busca por respostas, a história de Thomas Wilkins permanecia como um lembrete do quanto ainda há a ser descoberto e compreendido. Após meses de investigação exaustiva, Dr. Foster e a equipe de especialistas chegaram a uma teoria que poderia explicar o mistério da anatomia invertida de Thomas Wilkins. Eles propuseram que Thomas poderia ter uma condição genética rara e desconhecida, responsável por causar a inversão anatômica completa de seu corpo, algo jamais documentado na literatura médica. A equipe acreditava que uma mutação genética específica ou uma combinação de mutações poderiam ter levado à formação incomum dos órgãos de Thomas durante o desenvolvimento embrionário. Isso explicaria por que ele foi capaz de viver uma vida aparentemente normal, apesar de sua anatomia extraordinária. Infelizmente, mesmo com a teoria em mãos, a equipe de especialistas não conseguiu confirmá-la completamente. Apesar das análises genéticas detalhadas, não foram capazes de identificar a mutação ou combinação de mutações que poderiam ter causado a condição. Além disso, a busca por casos semelhantes em registros médicos e estudos de caso em todo o mundo não produziu resultados, tornando a condição de Thomas ainda mais rara e enigmática. A falta de confirmação da teoria e a ausência de casos semelhantes levantaram ainda mais perguntas e incertezas. A equipe de especialistas estava ciente de que a explicação completa para o caso de Thomas ainda estava além de seu alcance e do conhecimento médico atual. Embora a teoria final não pudesse ser confirmada, a investigação do estranho caso da autópsia invertida trouxe avanços e insights valiosos para a comunidade médica.
Dr. Foster e sua equipe de especialistas aprenderam a importância da colaboração interdisciplinar e da persistência diante de desafios aparentemente insolúveis. O caso de Thomas Wilkins permaneceu um mistério, mas também serviu como um lembrete do vasto desconhecido que ainda existe no campo da medicina e do potencial para novas descobertas que podem mudar a forma como entendemos a anatomia e a genética humana. O estranho caso da autópsia invertida deixou um legado duradouro na comunidade médica e na sociedade como um todo. Embora a causa exata da condição de Thomas Wilkins não tenha sido identificada, o caso serviu como um catalisador para expandir a compreensão das variações anômalas e o funcionamento do corpo humano. A comunidade médica se viu estimulada a investigar e estudar anomalias na anatomia humana e genéticas raras com maior profundidade, levando a novas pesquisas e avanços científicos nessa área. A história de Thomas também trouxe à tona a importância da ética médica e da proteção da privacidade dos pacientes em situações fora do comum. O caso gerou debates e discussões sobre o equilíbrio entre o interesse público e o direito à privacidade, levando a uma conscientização maior sobre essas questões. A família de Thomas encontrou algum conforto na ideia de que, mesmo sem respostas definitivas, o legado do caso poderia beneficiar a medicina e a ciência. A esperança de que a condição rara de Thomas pudesse, em última análise, levar a avanços no diagnóstico, prevenção ou tratamento de doenças em outras pessoas que possam enfrentar condições análogas ajudou a aliviar um pouco a dor de sua perda. Ao longo dos anos, o estranho caso da autópsia invertida se tornou um marco na história da medicina, sendo citado em livros, artigos científicos e palestras. A história de Thomas Wilkins serve como um lembrete constante do quanto ainda há a ser descoberto sobre o corpo humano e de que a busca pelo conhecimento e a compreensão de nossa biologia e genética é um esforço contínuo e fascinante.